Onde está a felicidade? Para pensarmos sobre esse tema e chegarmos a uma possível conclusão, vou usar alguns teóricos importantes, alguns psicólogos importantes, como Carl Rogers, Abraham Maslow, como o Martin Seligman, o Daniel Goleman. Vamos usar o entendimento de alguns pensadores, como Freud, na psicanálise, como o médico indiano Deepak Chopra, e pensar a respeito da metafísica para trazer resposta ao que é a felicidade, onde está a felicidade. Eu sou Francisco Júnior, sou psicólogo, e essa aula está sendo gravada para as pessoas que participam da jornada Vida Harmoniosa e do curso Criando uma Vida Harmoniosa. É com muita alegria que eu apresento esse tema para você. Eu espero que ele possa provocar uma metanoia, uma mudança de visão de mundo que seja capaz de te transformar profundamente e verdadeiramente. De uma forma muito sutil e elegante, de forma natural, esse processo de transformação aconteça com você. Então vamos aos estudos. Para a gente começar, vamos refletir sobre aonde está a felicidade, trazendo o entendimento de Carl Rogers. Para Carl Rogers, a felicidade ela está num estado de ser, é uma coerência, é o sujeito, o ser que vive de forma congruente, coerente com aquilo que ele deseja ser, seu eu ideal, e aquele verdadeiro Deus que ele é hoje. Todos nós temos uma visão de quem nós somos, ou do que gostaríamos de ser, e temos aquilo que nós somos de verdade. Quando essa visão do futuro, daquilo que você espera ser, com aquilo que você é realmente, estão integrados, estão sendo coerentes, você consegue viver de forma mais tranquila, mais serena. E Rogers ele apresenta algumas ideias interessantes para que a gente possa encontrar essa felicidade, esse estado interno, esse jeito de ser, vivendo de forma coerente, congruente com aquilo que a gente pensa, a forma como a gente se comporta no mundo. Sabe aquelas pessoas que pensam de uma forma e agem de outra? Se você pensa de uma forma e age de outra, isso vai te provocar tristezas, incômodos, angústias e um mau funcionamento de si mesmo. Então vai gerar uma certa infelicidade. Se você agir de forma coerente com aquilo que você é, aí entra um outro conceito, tendo aceitação, autoaceitação da sua verdade, do seu jeito de ser. Isso vai promover em você um estado de harmonia. E nosso trabalho é criar harmonia. Então, para criar harmonia, você precisa se conhecer e estar em coerência com aquilo que você deseja ser e com aquilo que você está manifestando no seu jeito de ser hoje. Esse é o nosso primeiro entendimento de Carl Rogers. Para Carl Rogers, nós também temos a tendência à autorrealização. O que quer dizer essa tendência à autorrealização? Assim como uma planta, uma semente que você planta, ela brota, ela nasce, ela dá frutos, ela cresce, existe um impulso em todo ser vivo para crescer, para se desenvolver, para se realizar. Assim é o ser humano na perspectiva do Carl Rogers. Nós temos esse impulso que é da natureza, que é da própria vida, que é do próprio organismo, para nos autorrealizarmos, para crescermos, sermos felizes, sermos coerentes, sermos amorosos. E se a gente nega esse impulso do crescimento, isso traz tristeza, sofrimento. Então a gente deve ouvir esse impulso para o crescimento e nos permitirmos crescermos, sermos mais felizes, melhores. Ele também fala da necessidade de amor ou de consideração positiva. Toda criança, para Rogers, isso é universal, tem uma necessidade de se sentir amada ou que as pessoas a considerem de forma positiva. Acontece que essa necessidade da criança ela parte para a vida adulta. Nós nos tornamos muitas das vezes adultos com feridas da infância, com uma certa imaturidade da infância. E a criança que existe dentro de você deseja, anseia por se sentir amada, se sentir acolhida, aceita e se sentir importante, que nós tenhamos considerações positivas sobre quem nós somos. Essa consideração positiva, esse amor incondicional, ele é oferecido ou por líderes
espirituais ou por pessoas que têm uma capacidade de amar ou dentro de um set terapêutico. O terapeuta, o psicólogo, a psicóloga, a pessoa que está te atendendo de forma emocional, ele se coloca nessa posição de alguém que te compreende, ou pelo menos busca te compreender, te aceitar incondicionalmente, o que não significa concordar com as suas incongruências ou loucuras. O fato de você amar é você não julgar, não significa que você tem que concordar e aceitar com tudo que a pessoa pensa e faz. Mas você procura compreendê-la na essência daquilo que ela é e mostra consideração positiva pela pessoa, enxergando verdadeiramente os potenciais, as qualidades do ser humano. E quando alguém se sente amado verdadeiramente, ele começa a trazer à tona esse potencial, a desabrochar essa força interna que existe dentro de cada um de nós. E isso vai trazendo a felicidade de sermos quem somos. Então, a primeira resposta para onde está a felicidade é em vivermos coerentes, sermos quem nós somos em essência e nos sentirmos amados, considerados verdadeiramente. Seria uma das primeiras respostas. Uma reflexão para esse entendimento de onde está a felicidade. E aí isso vai criando um indivíduo saudável, que tem consciência das suas emoções. Outro fator importante, o fato de você ter felicidade na perspectiva do Rogers não significa que você não tenha emoções tristes, dolorosas. Acontece que um indivíduo, um adulto, um ser humano saudável, ele tem plena consciência das suas emoções, dos seus sentimentos. Ele não foge dessas emoções e desses sentimentos. Ele reconhece como ele está se sentindo, da onde vem essa emoção, de onde vem esse sentimento e tem um diálogo verdadeiro consigo próprio. Esse diálogo verdadeiro, esse contato com o teu próprio ser te proporciona essa coerência, esse estado de mais leveza. E aí você vai poder dialogar consigo mesmo e conseguir ter as melhores respostas, os melhores entendimentos e tomar as melhores decisões. Uma outra visão de um psicólogo importantíssimo para o entendimento da felicidade é o Maslow. Abraham Maslow. Abraham Maslow é extraordinário, é um homem maravilhoso, é utilizado o conhecimento dele nas empresas, nas grandes indústrias, e ele também é um dos precursores da psicologia humanista e até da psicologia transpessoal, que leva em consideração a espiritualidade, estados expandidos de consciência e o que há de melhor, o potencial mais poderoso do ser humano, as partes mais saudáveis e felizes do ser humano. É um pensador importantíssimo para que surja a psicologia positiva, por exemplo. Ele impulsiona esse estudo da psicologia positiva também. Então vamos entender um pouquinho da perspectiva de Maslow, aonde está a felicidade. A felicidade para Maslow está em você suprir as hierarquias de necessidades. Olha que interessante, hierarquia das necessidades de Maslow. Hierarquia significa que existe uma hierarquia de necessidades, ou seja, você necessita de determinadas coisas para se sentir mais feliz, nessa perspectiva do Maslow. Então, dentro da hierarquia de necessidade dele, para você ser feliz ou para você atingir estados mais saudáveis do ser, você precisa ir suprindo cada uma das hierarquias, as quais eu vou te apresentar agora. Ao suprir essas hierarquias, você consegue elevar a um nível mais alto da sua potencialidade, da sua consciência, vai ter necessidade de outras coisas, até chegar no estado de platô ou de experiências culminantes onde você se sente pleno, em paz, feliz. Vamos entender um pouco mais sobre isso. A primeira necessidade são as necessidades fisiológicas. Se você não tiver o que comer, o que beber, se você tiver sem conseguir dormir ou sem fazer sexo, para quem pratica, isso provoca perturbações emocionais. Então uma pessoa que está passando fome, que está sentindo sede, ela não pode se sentir feliz, em paz, realizada, porque isso é uma necessidade do corpo, necessidade fisiológica.
Então nós precisamos suprir as nossas necessidades fisiológicas, dormir bem, nos alimentarmos, bebermos, transarmos. Isso nos auxilia a pularmos para a próxima necessidade. Então, observe que pessoas que estão emocionalmente abaladas, que não se sentem bem com elas mesmas, que estão infelizes, tristes, elas podem ter algumas dessas necessidades não supridas, não atendidas. E essas necessidades fisiológicas são muito fortes, elas precisam serem atendidas. É básica, é o essencial, todo ser humano precisa disso. Ok? Das necessidades fisiológicas, passamos para a necessidade de segurança. O que vem a ser essa necessidade de segurança? É você ter uma casa, é você sentir que a sua vida está segura, que você não está exposto à morte, ao risco. É você se sentir estável, ter uma estabilidade. Imagina, uma pessoa que vive diante de uma guerra, não sabe se vai viver, se vai morrer, se vai ser atingido por uma bomba. Como é que você pode estar feliz, pleno, em paz numa situação como essa? Numa situação de risco real. A sua vida, a sobrevivência, ou aos seus bens materiais, ao seu corpo, ou em risco a vida de alguém da sua família. É lógico que isso tira a felicidade das pessoas. Então nós precisamos da segurança para nos sentirmos mais em paz, mais felizes com nós mesmos. Daí parte-se, se você tiver as necessidades fisiológicas atendidas, a necessidade de segurança atendida, você já vai experimentar uma paz, um sentimento de liberdade, de felicidade. E aí você passa a desenvolver uma terceira necessidade. Cada vez que você supre uma necessidade, você dá um salto para uma necessidade mais sofisticada, uma necessidade mais sutil e mais expansiva, só que de forma mais sutil. Então, supriu a necessidade fisiológica, comer, beber, dormir, transar, você vem para as necessidades de segurança, ter uma casa, seu corpo protegido, seus bens, sua família protegida. Entramos na necessidade de amor e pertencimento. Percebe que você ser um ser humano que pensa no amor, que pensa no pertencimento, para você ser mais sociável, mais civilizado, você precisa ter suprido as outras necessidades de comida, bebida, de sono, de sexo, de ter aonde dormir, de não ter sua vida em risco. Por isso que muitas pessoas elas são muito ásperas e agressivas e animalescas quando não tem essas necessidades atendidas. Porque a gente necessita dessas necessidades atendidas para que a gente possa nos elevarmos em amor, em compreensão, em gentileza, em bondade, em sentimentos e modos de ser mais sublimes, mais elevados, mais harmoniosos. A necessidade de pertencimento é você ter uma família, é você ter amigos, para você poder expressar sentimentos, conviver com as pessoas, sorrir, brincar, falar de emoções e sentimentos mais elevados. Você começa a emanar um amor pelo próximo, porque você não está preocupado em comer, em beber, você está conseguindo dormir, você não está colocando a sua vida em risco para ter que desconfiar de todo mundo. Então você pode estar em paz com você mesmo para se permitir amar, para se permitir fazer amizades, para se permitir se relacionar com o outro. E uma vez suprida essa necessidade de amor, de pertencimento, aí surge uma nova necessidade, uma necessidade ainda mais sofisticada, que é a necessidade de estima. Estima. O que vem a ser essa estima? É a necessidade de respeito, de aprovação. É quando você quer se sentir importante, você quer se sentir uma pessoa bem vista, uma pessoa respeitada, seja no seu trabalho, dentro do seu seio familiar, na comunidade. Você busca ser bem visto, ser reconhecido pelas suas qualidades, pela sua inteligência, pelas suas conquistas. Ou lembra um pouco aquela necessidade do Carl Rogers, que é a necessidade de amor ou de consideração positiva, é praticamente a mesma necessidade. Consideração positiva. Você precisa que as pessoas tenham uma boa visão sobre quem você é. Te respeitem, te considerem, te estimem.
Isso nos proporciona um bem-estar. Então aqui já serve uma dica para você poder criar relacionamentos harmoniosos, se sentir mais harmonioso. Passe você a estimar as outras pessoas, a ter uma consideração positiva pelos outros, amar, respeitar, observar as forças de caráter, as qualidades das outras pessoas, elogiar essas pessoas e naturalmente elas farão o mesmo por você, porque você está qualificando, você está tendo uma consideração positiva e oferecendo, suprindo uma necessidade sofisticadíssima, que é essa necessidade de estima, que para Rogers é uma necessidade que vem lá da infância, da criança, e para Maslow é uma necessidade já mais elevada, uma vez que você supriu as outras necessidades que a gente estudou até agora. Aí entra numa necessidade muito mais sofisticada, muito mais poderosa, que é aqui que se baseia todo o trabalho do Maslow. É onde estão os grandes homens, os grandes pensadores, mulheres saudáveis, os seres humanos mais saudáveis, mais harmoniosos, mais pacíficos, mais inteligentes, mais plenos, mais cheios de alegria, de presença, de amor que existiram na humanidade. O trabalho do Maslow foi se dedicar a estudar as pessoas mais felizes, mais saudáveis, com potenciais incríveis de bem-estar. Assim como nós temos o Napoleão Hill, que estudou os grandes homens, os grandes pensadores, os grandes homens de sucesso material, principalmente falando, sucesso financeiro. O Abraham Maslow estudou as pessoas mais felizes, mais realizadas, como santos, Budas, pessoas super inteligentes naquilo que elas fazem, pessoas criativas, pessoas amorosas, cientistas, pensadores, aquilo que representa o melhor do ser humano. Ele estudou essas pessoas, aquilo que a gente considera como grandes homens ou grandes mulheres que nos inspiram a ser melhores. Então ele estudou essas pessoas. E aí aqui é a quinta necessidade, que é a necessidade de autoatualização. Diferente do Maslow, que é autorrealização, diferente do Rogers, que fala sobre autorrealização, o Maslow fala sobre autoatualização. O que vem a ser essa autoatualização? Para o Maslow, autoatualização é uma filosofia de vida, onde você está sempre se autoatualizando, se transformando, se compreendendo, se aprimorando, se desenvolvendo. É uma forma de ser, é uma filosofia do ser das pessoas mais felizes. Elas se autoatualizam o tempo inteiro. E o que é esse estado de se autoatualizar? É quando você tem as experiências mais sublimes da vida, quando você se sente conectado com a natureza, conectado com as pessoas, com a sua consciência expandida, se sente conectado com o cosmos, com o universo, com a espiritualidade, com Deus, com Brahman, com o nome que você quiser dar, em termos de espiritualidade ou de conexão com algo maior que você. Quando você coloca em ação a sua criatividade, a sua essência, aquilo que vem do seu âmago, quando você é você em essência, sem depender da opinião alheia, daquilo que os outros pensam ou deixam de pensar a seu respeito. Você se sente feliz com quem você é e você é verdadeiro com aquilo que você é de fato. Então essa é uma das formas mais sofisticadas. E para você chegar nessa autoatualização, nessa quinta necessidade, você precisa ter suprido todas as outras. A não ser em alguns casos em que você atinge níveis elevadíssimos de consciência, independente das circunstâncias. Mas, no modo geral, as pessoas comuns, elas vão passando de uma necessidade para outra. Primeiro você tem que suprir as necessidades fisiológicas para se sentir mais feliz, barriguinha cheia, satisfeito, para poder pensar em necessidades de segurança, que é ter sua casa, seu trabalho, sua vida protegida do medo de ser morto, baleado, por alguma situação trágica. Depois entramos na terceira, que é de amor e pertencimento, depois na de estima e por último autoatualização. Isso vai sendo suprido passo a passo. Ele fala muito que essas pessoas que são autoatualizadas, ela tem uma metamotivação.
é uma necessidade de uma identidade e de um sistema de valores para ter um bem-estar psicológico. Essa meta motivação é quando você tem um sistema de valores que direcionam, norteiam a sua vida, norteiam o seu modo de ser, as suas experiências, as suas escolhas, e você está sempre se direcionando para mais amor, mais crescimento, mais criatividade, mais compreensão, mais alegria, mais entendimento da vida, de si mesmo, das outras pessoas, e você expande pelo mundo a sua essência, o seu conhecimento, aquilo que você é. Você está conectado verdadeiramente. Pessoas que têm uma filosofia de vida, um sistema de valores, que elas seguem como algo que norteia a sua vida, são psicologicamente mais saudáveis, mais equilibradas, mais felizes, mais harmoniosas, mais criativas, dentro da perspectiva do Abraham Maslow. E dentro da perspectiva desse mesmo teórico, se você não tiver essa meta-motivação, esse sistema de valores que norteiam a sua vida, que te dão um direcionamento, você desenvolve a metapatologia, que é exatamente o oposto. Aí você se torna ansioso, depressivo, angustiado, triste, sem perspectiva, sem sonhos, sem saber para onde você vai, se sente perdido, se sente num caos. Por quê? Porque você não tem um sistema de valores, um caminho pelo qual você se sente seguindo. Esse sistema de valores não é entrar numa religião ou numa filosofia de vida que as outras pessoas fornecem a você, mas sim uma que você se coloca. Por isso que é meta motivação. Você coloca a sua própria meta de motivação. É aquilo que você sente internamente que faz sentido para você, que te mobiliza de forma intrínseca e não extrínseca. Intrínseca quando você busca crescer independente das forças externas. É você com você mesmo, você está buscando se desenvolver. Extrínseca é quando depende do apoio de outras pessoas ou de alguma motivação externa, como ganhar um salário maior, como ser aplaudido por outras pessoas, ser bem visto por outras pessoas. Você depende da aprovação ou de alguma motivação externa a você. A intrínseca é você com você mesmo. Se te aplaudirem, ótimo. Se você ganhar o salário, ótimo. Se você não ganhar, ótimo também. Então você se motiva por si só, porque aquilo é importante para você. A minha meta motivação, levar a harmonia para as pessoas, expansão de consciência, amor, sabedoria, ajudar as pessoas a saírem do sofrimento, criar um mundo melhor. Isso é a minha motivação intrínseca. Para isso eu não preciso ganhar salários exorbitantes, eu não preciso ter alguém me dizendo que eu tenho que fazer isso. Eu faço isso por mim mesmo, é um desejo que vem do âmago do meu ser, vem da minha essência. Então é você encontrar esse estado de ser, aquilo que te motiva, aquilo pelo qual você vive e aquilo pelo qual você morreria, como dizia o próprio Nelson Mandela. Algo pelo qual você vive ou pelo qual você morreria. Se você encontra isso, então você tem um sistema de valores, você tem uma meta-motivação e naturalmente você tem um estado de ser, de alegria, de paz interior. E aí está a sua felicidade. Você vai ter algumas das experiências mais significativas para um ser humano, que são experiências culminantes ou experiência de platô. E aí eu vou explicar um pouquinho mais à frente o que significa essas experiências para você, ainda dentro do entendimento do Maslow. Mas antes de explicar o que vem a ser essas experiências elevadíssimas de consciência, de estados de plenitude, de paz interior, de alegria, de felicidade, vamos entender algumas das maneiras de se autoatualizar, de atingir esse estado de platô ou de experiências culminantes, de êxtase, de alegria, de paz interior. Uma das características das pessoas mais saudáveis, felizes e harmoniosas e criativas, para Maslow, das que ele estudava, são as pessoas que têm 8 maneiras de ser, para Maslow. E eu vou explicar quais são essas 8 maneiras de se autoatualizar. Então já coloca isso na tua forma de ser, na tua filosofia de vida. Isso vai te trazer um nível maior de felicidade e de bem-estar. A primeira dica
do Maslow, dentro dos estudos dele, para essas pessoas que se auto-atualizam, são mais harmoniosas, saudáveis, equilibradas, felizes, criativas, poderosas em ser quem elas são, é estar integrado, é estar inteiro, intenso, completamente concentrado, em total absorção do que está acontecendo. Olha quantas palavras interessantes. Isso aqui é mais do que você estar no aqui e agora. É a famosa experiência do aqui e agora, de você estar 100% presente, mas estar presente por inteiro, sentindo os incômodos, sentindo as alegrias, sentindo as tristezas, sentindo as harmonias internas e harmonia externa, as dores internas e externas, é você entrar em contato com tudo o que está acontecendo. O Reich, que é um outro pensador maravilhoso, veio da psicanálise, ele também falava sobre estar em contato. Quando você entra em contato, você está integrado com aquilo que está acontecendo, seja no seu corpo, no seu pensamento, nas suas emoções, no seu ambiente externo, você se sente uma pessoa mais viva, com mais energia, você se sente mais pleno de si. Tudo se torna mais intenso também, a dor, a alegria, a raiva, a tristeza. No entanto, você está 100% presente, vivo. E aí você consegue se ouvir, se perceber melhor e tomar atitudes mais saudáveis. Você enxerga tudo o que acontece. Essa é a primeira dica. É não fugir do momento presente. Já percebeu que pessoas que desenvolvem esquizofrenia, loucura, ansiedade, depressão, elas não estão presentes? Depressão geralmente está presa em questões do passado, em traumas, dores, angústias, medos, vivências traumáticas ou a lembrança de momentos muito felizes no passado e no presente a pessoa não tem aquilo e ela entra no estado de depressão. Ela fica ou pensando nas coisas boas do passado ou nas coisas ruins do passado e foge do aqui e agora, gera uma depressão. Ansiedade, você está pensando no futuro, no que pode vir a acontecer, em alguma doença, no perder um emprego, se algum ente vai ter algum problema, se alguém vai descobrir alguma coisa que você fez ou deixou de fazer. Esse algo do futuro pode ser algo de daqui a meia hora, daqui a uma hora, daqui a uma semana, 15 dias, um mês, 2 anos, 5 anos. A pessoa fica ansiosa com o que vai vir a acontecer e não está presente, 100% presente. Essa fuga da realidade, do estar integrado com o presente, rouba a sua paz, rouba a sua harmonia, rouba a sua felicidade, rouba a sua alegria, a sua capacidade de pensar de forma equilibrada, inteligente e sábia. Então, as pessoas mais saudáveis e felizes, sim, são aquelas que estão presentes, que estão integradas no aqui e agora. A segunda característica das pessoas que se autoatualizam é fazer escolhas voltadas para o crescimento. Tudo na vida a gente está fazendo escolha. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir são escolhas. Escolha de qual creme dental que você vai usar, se você vai escovar os dentes antes ou depois de tomar café, qual roupa vai vestir, se vai tomar banho ou se não vai tomar banho. A vida é toda de escolhas. Não tem como fugir de escolhas. O tempo inteiro você está escolhendo entre assistir essa aula até o fim ou assistir a aula de alguma outra pessoa, procurar entender isso ou não entender, ficar na superficialidade ou se aprofundar verdadeiramente no que eu estou dizendo. São escolhas. São escolhas. Eles trazem consequências. E para Maslow, as escolhas que fazem você se autoatualizar é quando você escolhe aquilo que te leva para o crescimento. Então você pode escolher entre ficar o que é familiar ou aquilo que te tira da zona de conforto e que vai te fazer descobrir um mundo novo, sensações diferentes, aspectos seu que você nunca viu. É você sair do desconhecido e pro desconhecido, é você abrir mão do que é seguro para aquilo que às vezes não é seguro, que você não tem conhecimento. Isso é fazer escolhas que te fazem crescer. É você escolher aquilo que te tira da zona de conforto, daquilo que não é habitual para você. Então, quais são os perigos de você escolher sempre aquilo que é seguro, aquilo que é habitual, aquilo que é conhecido?
é que aquilo se torna familiar, traz uma certa segurança, mas ao mesmo tempo aquilo pode ficar inútil e velho. Então você acaba perdendo o brilho de viver, o entusiasmo, a espontaneidade e, naturalmente, perde as experiências culminantes. Já quando você escolhe o que é crescimento, você se abre para o novo, para experiências desafiadoras, experiências novas de entusiasmo ou até de dores mesmo, mas são experiências novas que te fazem ampliar a sua capacidade de vida, e quando você amplia a sua percepção de mundo, amplia a sua existência, as suas escolhas, você experimenta mais felicidade, mais harmonia, mais alegria, mais vivacidade. A terceira forma de se auto-atualizar, tornar verdadeiro, é decidir sozinho o que você gosta ou não gosta, independente das ideias das outras pessoas. Isso é muito importante. As pessoas que se auto-realizam, que são mais pacíficas, que são mais felizes, elas decidem por elas mesmas. Elas são verdadeiras com elas mesmas, com aquilo que elas estão sentindo, com aquilo que elas pensam, com a sua identidade. Elas decidem qual é a comida que elas mais gostam, o filme que elas preferem assistir, os autores que elas preferem ver, por elas mesmas. Independente se todo mundo vai dizer isso não presta, isso é ruim, não segue esse caminho. Elas decidem por elas. E quando elas decidem por elas, elas experimentam essa presença, esse estar presente com todas as consequências e alegrias e dores que a sua escolha, o ser quem você é, te traz. A quarta é ser honesto, buscando a verdade em nosso íntimo, mesmo que não agrade as pessoas. É parecido com o outro, com o terceiro. Sendo que você tem o seu sistema de valores, como eu já falei, que você pode seguir o sistema de valores de algumas pessoas, mas você se torna verdadeiro com você mesmo. Você pode seguir uma linha espiritual, por exemplo, mas se aquilo não fizer sentido para você, não for real no seu íntimo, você vai optar por aquilo que é verdadeiro para o teu íntimo. Não para as tuas fantasias, mas por aquilo que é verdadeiro no teu íntimo. A quinta forma é você seguir os passos anteriores. É ter uma consciência mais expandida e assim você faz escolhas mais assertivas. Ou seja, se você seguir o passo 1 de estar integrado, presente, se você fizer escolhas que te levem para o crescimento, se você se tornar verdadeiro com aquilo que você está sentindo, com aquilo que você está escolhendo, e se você for honesto com a sua busca interna, naturalmente você vai ter escolhas mais assertivas, que seria a quinta opção. Você passa a ter escolhas mais assertivas, mais coerentes, mais verdadeiras, que te fazem expandir. Se você está comprimido, fechado, você se sente infeliz, triste. Se você está expandido, você se sente mais leve, você se sente maior, você se sente mais sábio, você se sente mais criativo, você se sente mais vivo, mais entusiasmado, mais presente, mais em paz, mais em harmonia e conexão com tudo que existe. E isso vem dessa escolha de você seguir os 4 passos anteriores. O quinto passo, autoatualização, que é um processo contínuo de viver e não é uma simples realização. É um processo contínuo de viver. Essa autoatualização não é você conseguir alguma meta específica e parar ali. Por exemplo, quando eu era tímido, eu queria ser uma pessoa corajosa, mais verdadeiro com os meus sentimentos e com aquilo que eu penso e falo, com o meu jeito de ser. Consegui essa meta. Agora existe uma outra meta e mesmo assim continuar me autoatualizando com relação a ser verdadeiro, a ser honesto, a ser real com aquilo que eu sou. Porque ser real com aquilo que eu sou, neste exato momento, é uma coisa. Então hoje eu estou defendendo essas ideias. Mas se daqui a um ano, 2 anos, 5 anos eu descobrir alguma coisa mais profunda, mais interessante, eu vou me autoatualizar. Não vou ficar preso a ideias do passado, sejam essas de outras pessoas ou ideias do passado que eu mesmo construí, como se fossem verdadeiras. Hoje, o que eu estou ensinando, aquilo que eu estou vivendo é verdade para mim hoje. Daqui a 20, 30 anos, quando eu estiver mais sábio,
mais inteligente, mais criativo, mais amoroso, mais expandido. A verdade, posso ser que tudo aqui seja um embrião dessa verdade, mas eu vou continuar me autoatualizando. Então, um estado contínuo de continuar se autoatualizando, seguindo aqueles passos todos anteriores, estando presente, fazendo escolhas que te façam crescer, sendo verdadeiro com você mesmo, naturalmente isso te faz se autoatualizar. E não ficar preso a alguma realização específica. A minha realização é comprar uma casa de 1 milhão, 2 milhões de reais. Comprou, agora me autoatualizei, estou perfeito, me realizei. Não vai ser feliz, não vai ficar bem, porque a nossa mente é mente de desejos. Ela vai te trazer um certo estado de satisfação por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, o tempo que for, e depois aquilo entra num estado de comodismo, de já ser conhecido, e aí entra numa falta de vivacidade, de alegria. É o famoso hedonismo. Você se habitua com algo, se habituou com algo, aquilo perde o prazer, perde a alegria, perde a vivacidade. Por isso que a gente está sempre buscando coisas novas. Essa é uma dica importante. Existem pessoas que entram em depressão, em ansiedade, porque elas pararam de se autoatualizarem, pararam de buscar novos conhecimentos, novas experiências, e isso promove sofrimento na pessoa. Nós não somos feitos para pararmos de nos autoatualizarmos, nós somos feitos para continuarmos em constante transformação. Veja as células do seu corpo. As células do nosso corpo, elas estão todos os dias se renovando. E alguns cientistas defendem a ideia de que a cada 7 anos todas as células do nosso corpo foram mudadas. A gente não é mais a mesma pessoa, no sentido biológico. Foi tudo mudado dentro de você. Então, se a natureza é feita para se autoatualizar, imagina nosso cérebro, nossas emoções. Por que que você fica preso em coisas antigas? Se autoatualiza, se promove, procura crescer, porque senão você vai morrer mentalmente, emocionalmente. Você não vai ter a expansão de consciência, de paz interior. Então a gente precisa estar em constante crescimento, ok? E aí entra a 7ª vivência, que é viver experiências culminantes. O que vem a ser, Francisco, essas experiências culminantes? São vivências onde nos sentimos mais inteiros, integrados, conscientes de nós mesmos, de onde nós estamos, com os nossos pensamentos e sentimentos. Nós temos mais clareza daquilo que nós somos, daquilo que nós desejamos, daquilo que estamos sentindo. Nós amamos mais as pessoas, nós aceitamos mais os outros como eles são, nós nos aceitamos como nós somos, nos sentimos mais livres, expandidos, harmoniosos, livres de conflitos interiores e agimos de modo mais saudável. Isso é uma experiência culminante. É muito parecido com o que na psicologia positiva é defendido como experiência de flow. Flow é estar em fluxo com algo. Você se sente fazendo parte daquilo que você está fazendo. É uma experiência de puro êxtase, de presença, de expansão. Você já viveu alguma experiência culminante, alguma experiência de flow, alguma experiência de se sentir mais vivo, mais pleno de si? Acontecem essas experiências, por exemplo, algumas vivências, para cada uma de um jeito. Quando você está lendo um livro que tem uma visão que te expande a consciência, quando você está em contato com a natureza, surfando dentro do mar, em contato com as plantas, vendo algum animal, sentindo o perfume, o aroma das rosas, o cheiro da chuva. Quando você está, por exemplo, admirando uma obra de arte, assistindo um filme, namorando, quando se apaixona por alguém, quando você está olhando para o céu, quando você tem alguma experiência mística, uma experiência metafísica, de se sentir expandido, fora do tempo e do espaço. Já sentiu alguma experiência culminante? Alguma experiência de estar pleno, cheio de si, em pura alegria, em puro êxtase? Você se sente bem, vivo. Você se sente vivo. Já se sentiu vivo? Seja na sua infância, ou na sua adolescência, ou na sua
no seu primeiro amor, no seu primeiro sexo? Você lembra dos momentos em que você se sentiu com essas experiências culminantes? Essas experiências culminantes, dentro do estudo de Maslow, elas são muito comuns às pessoas que se autoatualizam constantemente, as pessoas que são mais saudáveis. No entanto, para Maslow, existem algumas pessoas que são muito saudáveis, que se autoatualizam, mas que nunca tiveram essas experiências culminantes, de plena consciência, de estar cheio de si, presente, se percebendo, integrado consigo mesmo, com o momento presente. Que se sentem bem, se sentem felizes, são pessoas que realizam de fato, mas que não têm essas experiências mais culminantes, mais expansivas. Essas experiências mais expansivas é muito comum para as pessoas, para os místicos, para pessoas espiritualistas, alguns cientistas também têm essa percepção de consciência expandida. Lembra de algum momento em que você vivenciou isto? Essas experiências culminantes, elas podem ser vivenciadas mais e mais vezes, não só uma única vez na vida. É muito comum as pessoas terem vivido uma experiência assim uma única vez na vida ou duas. Mas para as pessoas que se autoatualizam constantemente, isso na verdade é um estado constante de ser para elas. Elas vivenciam essas experiências culminantes diversas e diversas vezes ao longo de sua vida, por estarem sempre se autoatualizando. Inclusive, existem certas pessoas que a vida só se torna feliz para elas quando elas vivenciam muitas dessas experiências culminantes. É a confirmação do universo de que elas estão no caminho certo. E aí, o 8º passo é você reconhecer as suas próprias defesas, as suas próprias ilusões, as suas projeções, as suas repressões e complexos, para que você possa se autoatualizar, viver essas experiências culminantes de paz, de harmonia, de equilíbrio, de estar presente. Você precisa reconhecer aquilo que não é saudável em você, as suas projeções, as suas loucuras, as suas fantasias, as suas expectativas. Expectativa que não é conectada com a realidade é fantasia, isso gera sofrimento. A gente deve encontrar a realidade. Dentro da realidade você pode experimentar as experiências culminantes. Em alguns casos você vai vivenciar dores, sofrimento, mas em outros você vivencia um estado de êxtase, de alegria e de conexão, se estiver presente. O orgasmo, para uma pessoa que está presente, que está conectada com o corpo, em conexão com as emoções, com os pensamentos e com o outro corpo, um outro ser que está diante dele ali, ou dela, esse orgasmo é muito mais vivo, muito mais presente. Já o orgasmo para pessoas que apenas fazem movimentos corporais e não estão presentes realmente, entregues de corpo e alma, é um orgasmo pequenininho, que traz um prazer, traz uma satisfação, mas não uma satisfação maior, de êxtase por todo o corpo, por todo o ser. Estar presente é um privilégio, é uma alegria. E que se você estiver presente ouvindo essa aula, por exemplo, você está experimentando parte do êxtase. Eu sinto muito experiências culminantes, essas experiências de fluxo, de platô, dando aulas, fazendo atendimentos de terapia, lendo livros, expandindo a minha consciência, porque uma das minhas forças de caráter é o amor ao aprendizado, a sabedoria. Então isso me motiva, isso me faz bem sempre que eu estou crescendo, aprendendo. Você tem que encontrar quais são as suas forças de caráter, suas forças de assinatura, aquilo que te faz vibrar, aquilo que te faz se sentir vivo, pleno, cheio de si. É como eu expliquei o que são essas experiências culminantes, são momentos felizes, excitantes, com sentimentos de amor, onde estamos profundamente envolvidos na experiência, onde estamos numa conversa apaixonada, por exemplo, admirando uma obra de arte, em plena conexão com a natureza ou em alguma experiência metafísica. Isso é as experiências culminantes, que é muito parecido, se não a mesma coisa,
da experiência de fluxo, estar em fluxo. Só muda a terminação, o nome. Na psicologia positiva tem um nome, na psicologia de Maslow tem outro nome. Mas a experiência em si é a mesma coisa. Aí existe uma experiência mais sublime, mais duradoura. Geralmente essas experiências culminantes, elas são passageiras. Elas vêm, passam um tempo e somem. E aí você volta ao estado de ser normal do dia a dia, ou estando presente, mas sem todo esse êxtase, essa energia, essa conexão, apenas presente, vivendo cada dia. E essas experiências culminantes te elevam a um estado de ser, de plenitude muito mais elevada. Já a experiência de platô, que é uma experiência mais sutil e mais duradoura, é um estado de ser onde você vive em êxtase, em paz, em harmonia interior, em equilíbrio, em uma paz profunda, em uma harmonia profunda, uma harmonia de vida constante. É o estado de um Buda, é o estado de Jesus Cristo, é o estado que algumas pessoas experimentam quando dizem perceber a presença do Espírito Santo. O nome da espiritualidade que você quiser dar. É quando você está vivenciando a sua vida 100% integrado na sua essência, com aquilo que você é. Então a maior parte do seu tempo você se sente em paz, em êxtase, em harmonia, em equilíbrio. Existem pessoas que vivem em êxtase, em harmonia profunda, permanente, independente das circunstâncias externas. Parece loucura, parece que não é real para muitas pessoas que estão sofrendo, que estão depressivas, que estão ansiosas, mas esse estado de consciência, de felicidade praticamente permanente é um estado real que muitas pessoas conseguem atingir. Na verdade, é a minoria das pessoas, só aquelas pessoas mais sofisticadas em termos de consciência, que se sentem conectadas consigo mesmas e que seguem aqueles passos da autoatualização conforme foi falado. Quando você se livra dos seus traumas, das suas projeções, das suas fantasias, você se permite ser quem você é em essência, conectado com a sua essência, com a sua alma, com a sua consciência. Então, o que vem a ser essa experiência platô? É uma maneira nova de viver a vida com mais profundidade, conexão. É uma verdadeira metanoia, provocada por quando você vive êxtase, quando você tem sentimentos de horizontes ilimitados, onde você tem a perda de tempo e espaço. Isso ocorre também em pessoas que passam pelas experiências de quase morte. Elas acabam tendo essas experiências culminantes e isso gera uma metanoia. O que é uma metanoia? É uma mudança profunda de mentalidade, de filosofia de vida, e você passa a ter aquilo que eu falei no início. Você desenvolve um próprio sistema de valores, uma filosofia de vida pela qual você segue. E essa filosofia de vida te traz uma paz constante, uma harmonia constante, um equilíbrio constante, uma felicidade constante. Hoje eu posso dizer que eu vivo a maior parte do meu tempo nesse estado de platô, de paz interior, de alegria comigo mesmo, em harmonia com aquilo que eu sou, com aquilo que eu faço, porque eu estou fazendo o que eu amo, aquilo que eu acredito, aquilo que me faz bem, independente se as pessoas vão aprovar ou não, se elas gostam ou se não gostam, se admiram ou se não admiram, não faz diferença. Faz diferença aquilo que eu estou sentindo, ser verdadeiro comigo mesmo. E naturalmente ser verdadeiro com os meus valores. Amar, respeitar, ser honesto, ser justo, ser bondoso, ser generoso, ter alegria genuína e verdadeira, ser espiritualizado, são os meus valores. Eu vivo pelas virtudes, quando você se conecta com as virtudes, no meu caso, na minha experiência, isso me traz força, poder, paz interior, porque eu estou conectado com os meus valores. Quais são os teus valores? Qual é o teu sistema de valores que provocam a metanoia em você, uma mudança de mentalidade e você vive de acordo com a tua essência. Aí está parte da felicidade, que não depende de nenhuma circunstância externa.
está com você, aonde quer que você esteja, nesse corpo, nessa dimensão ou em outra dimensão. Se você acredita em alma, em consciência fora do corpo, assim como você vive nesta existência, você pode viver em outra, em paz com você mesmo. Se você se permitir verdadeiramente estar presente. E aí, Maslow, que é um psicólogo extraordinário, tem um estudo maravilhoso sobre essa potencialidade do ser humano. Ele fala sobre a transcendência da autoatualização. Estar em autoatualização é o que eu falei anteriormente. É quando você é verdadeiro com você mesmo, é quando você está presente no aqui e agora, é quando você faz aquilo que você acredita, aquilo que é real para você sem depender dos outros, e isso traz um certo estado de paz interior, de coerência. É viver em coerência, parecido com a mesma coisa que Maslow fala. Olha que interessante, psicólogos, pensadores diferentes dão nomes diferentes para o mesmo estilo de ser coerente com aquilo que você é, com a sua verdade interior, se permitir amar, se permitir crescer, trazer à tona a sua potencialidade. Quando você traz à tona a sua potencialidade, você se expande, você brota, você floresce, você dá frutos e você se sente feliz, porque essa é a nossa natureza, sermos humanos em nossa essência, com aquilo que há de melhor na gente. E se nós não estamos funcionando com o nosso melhor, naturalmente estamos funcionando com o nosso pior. E o nosso pior vai trazer os piores sentimentos, as piores dores, os piores sofrimentos. Se você está funcionando no seu melhor, na sua potencialidade, na sua autoatualização, você está funcionando com seus melhores frutos, com a sua melhor criatividade, com seus melhores sentimentos, melhores pensamentos, melhores decisões, escolhas, comportamentos. Isso é tão claro. Só que por fantasias, medos, traumas, angústias, apegos, as pessoas não agem assim. Se você se permitir ser quem você é, em essência, sem depender das opiniões alheias, você vai viver esses estados de consciência. Transcendência da autoatualização. O próprio nome já diz, transcendência. É aquilo que ultrapassa a autoatualização. É um estado de consciência mais evoluído. É um estado de ser, onde a felicidade ela está mais além do que simplesmente no aqui e agora, em estar conectado com aqui e agora. Eu vou explicar isso. Então, o que é essa transcendência da autoatualização? São indivíduos que, além de ter uma postura de autoatualização, ou seja, aqueles 8 modos de ser que eu já expliquei um pouco atrás, peço que você faça notas, elas têm muitas experiências culminantes. Elas não só se autoatualizam, mas elas vivem em êxtase praticamente. É o estado de Jesus, é o estado de Buda, é o estado de alguns líderes espirituais, é o estado de algumas pessoas que expandiram a sua consciência, que se sentem conectadas com praticamente tudo, com um plano maior. Elas não estão presas ao corpo. Elas se sentem mais amplas. Essas pessoas geralmente são pessoas mais conscientes do sagrado que está em todas as coisas. Então, para pessoas que vivem essas experiências de transcendência da autoatualização, tudo é sagrado para elas. O computador, o telefone que você esteja me assistindo, o seu celular, a cama, a roupa que você veste, a comida que você come, a casa em que você dorme, o ar que você respira, o seu corpo, o sangue que bombeia por todos os seus órgãos, por todas as suas veias, todos os seus órgãos internos, seus olhos por ouvir, os animais, a natureza, tudo se torna sagrado para essas pessoas. E elas veem o sagrado em tudo. Tem até um textinho legal em que fala que o Einstein, ele acredita no Deus de Spinoza. Spinoza, que era um filósofo, para ele Deus estava em tudo. É quando você vê o sorriso de uma criança, quando você experimenta o sabor de uma fruta,
quando você vê o nascer ou o pôr do sol, quando você entra em contato com a água, com o alimento, com as pessoas, com a vida, com a existência. Você está em tudo. Isso é ver o sagrado em tudo. Não só dentro de uma igreja ou de um templo, ou seja lá de uma mesquita, seja onde for, mas em tudo. Em todas as coisas, em todas as pessoas. É o famoso namastê. Eu saldo a essência que existe em você. Eu reconheço que dentro de você existe um sagrado, existe um divino. Então o meu divino saldo o divino que existe em você. Tudo é sagrado. Elas têm uma visão da dimensão transcendente da vida. E que a vida, para essas pessoas que transcendem a autoatualização, não é só esse corpo humano, não é só essa vida terrena, mas é muito maior. É muito maior. Existe um plano muito maior. Essa é a experiência de pessoas que vivem essa transcendência. Mas para elas não é só a crença, ok? Existem pessoas que acreditam, por exemplo, no espiritismo ou no budismo. Eu acredito que existe vida após a morte. Então meu espírito vai estar em outra dimensão, seja no umbral, seja em planos superiores. Muitas religiões que acreditam em renascer, em reencarnação, têm essa visão. Ou no próprio cristianismo, que você acredita na salvação, no paraíso, em uma outra dimensão. Esse estado de você apenas acreditar é uma coisa, está preso a uma visão. Essas pessoas que vivem essa experiência de autotranscendência, elas sentem verdadeiramente isso, elas não têm dúvidas disso. Era o caso de Sócrates, por exemplo. Cara, não interessa, vão me dar cicuta, eu prefiro beber cicuta a fugir, porque para mim o que eu vivo é verdade. Eu sei que o sagrado está em tudo e que do outro lado eu vou encontrar alguma coisa verdadeira. É igual Jesus, estava lá, sabia que para a cruz iria morrer, mas mesmo assim ele sabe que o sagrado está em tudo e que não interessa o que vai acontecer, ele vive, ele é aquilo. É igual Mahatma Gandhi, é igual a Joana d'Arc. Joana d'Arc não, esqueci, era uma jovem que foi para a guerra com 17 anos, foi traída e ela sabia que iria acontecer aquilo, mesmo assim ela foi. Eu acho que era Joana d'Arc mesmo, é isso mesmo. É esse mesmo, é o nome dela, é esse mesmo. Então são pessoas que vivem de forma mais holística, mais transcendente, que não se prendem a conceitos de bem e mal. Elas percebem a unidade em tudo, a consciência em tudo. Elas não ficam presas às complexidades das contradições. São pessoas que se encontram em todas as posições sociais, embora sejam exceções e não a regra. Essas pessoas, dentro do estudo de Maslow, que vivem essa transcendência, são exceções, não é a regra da humanidade. São poucas pessoas que vivem nesse estado de ser, nesse estado de felicidade. E que estão em todas as posições, tanto em classe social riquíssima, bilionários, como pessoas dentro da favela ou lá no fundo do mundo, seja lá onde for, não interessa, elas estão em todas as partes. E que vivem com essa conexão profunda. Então a maioria das pessoas, para eles, para Maslow, vive em desatenção, com falta de envolvimento e em contato com a totalidade até de fantasias. A maioria das pessoas não vivem concentradas, elas estão desatentas, elas não estão em contato com a totalidade. Se algo é prazeroso, elas se entregam ao prazer. Se algo é ruim, é desagradável, elas jogam esse desagradável para bem longe, sem se permitirem entrar em contato com a totalidade. A totalidade inclui tudo, dor e alegria, prazer e desprazer. Não exclui, inclui, para aprender, expandir a consciência. E a maioria das pessoas só buscam o prazer e fogem da dor. E vivem presas nas suas fantasias, nos seus pensamentos automáticos, nas suas idealizações, expectativas e não na realidade.
no aqui e agora, no real de quem elas são, no real de quem o outro é, no real do que o momento está mostrando para elas. Então, para vivermos felizes, segundo Maslow, devemos trazer à tona nossos valores intrínsecos. E aqui ele dá algumas dicas de quais são esses valores intrínsecos: verdade, bondade, beleza, totalidade, transcendência, vivacidade, unicidade, justiça, ordem, simplicidade, riqueza, tranquilidade, alegria e autossuficiência. Para Maslow, isso são estados do ser. São estados que é intrínseco ao ser humano. Se você se permitir vivenciar essas sensações, esses sentimentos, esse sistema de valor, você vai ter uma vida muito mais feliz, muito mais